vamos falar sobre o sorteio que tivemos da Copa Sul-Americana e o São Paulo, né, com toda aquela sua sorte que sempre tem em sorteio, pegou, acho que, o pior chaveamento possível. Né? Um negócio incrível, a vida do São Paulo na Copa Sul-Americana. Né? Primeiro que a gente vai pegar aí nas oitavas de final o vencedor de Grêmio e Bolívar. Né? Então, quem passar de Grêmio e Bolívar, né? Lembrando que esse confronto é do playoff, né? Que antecede as oitavas. Então, quem passar desse playoff enfrenta a gente. Aí pode ser um confronto brasileiro, São Paulo e Grêmio, né? Ou São Paulo e Bolívar, que vai ter que jogar naquela altitude lá, que é sempre muito complicado de jogar lá contra o Bolívar. Né? Então, São Paulo vai ter que aguardar o vencedor desse confronto. Aí, se o São Paulo passar desse confronto das oitavas, vamos pegar Boca Juniors ou Higgins, né? A gente pode ter o Boca aí nas quartas de final. E se passar das quartas, pode pegar o River Plate na semifinal. Olha que maravilha. Simplesmente impressionante o chaveamento do São Paulo, né, cara? Muito, muito complicado o chaveamento do São Paulo. Não tô nem chorando, não. Vamos para cima, irmão, né? Quer ser campeão, vamos para dentro de todo mundo, não tem essa. Vamos para dentro. Agora, incrível a falta de sorte, né? Tipo assim, impressionante, cara. Enquanto tem um time aí, pai, que só pega baba em sorteio, a gente só se complica. Negócio incrível, mas é isso, tá? Podemos chegar numa final aí, passando de Grêmio, Boca, River Plate, para chegar na final. Para chegar na final, né? É isso. Difícil, mas fazer o quê? É isso. Vamos para cima. Aí, não tem muito o que fazer, não tem muito o que escolher. Né? Se na última Sul-Americana que o São Paulo chegou na final, né, que a gente perdeu para quem a gente perdeu? Para o Del Valle, né? São Paulo teve que passar, por exemplo, do Ceará e do Atlético Goianiense. Né? Você vê. A gente passou desses dois times para poder chegar na final e agora vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado. Aí, é claro, né, rapaziada, que todos esses times que eu citei, né, nenhum deles vive em grande momento. Se vê esse grande momento, não estava na Sul-Americana. Mesma situação do São Paulo. Né? Grêmio, que a gente pode pegar, Boca, River Plate. É claro que esses times não estão no seu melhor momento, como o São Paulo também não está. Por isso que está São Paulo e esses times jogando a Copa Sul-Americana. Porque se esses times tivessem, todos eles estivessem minimamente bem, estavam na Libertadores, porque todos esses times são times de Libertadores da América. Como estão mal, estão na Sul-Americana. Né? Então, claro que a gente fala do Boca, do River, mas eles também, se a gente não está lá aquelas mil maravilhas, eles também estão muito longe de estar. Sempre bom pontuar isso aí, beleza, rapaziada? O que você acha do sorteio? Dá o papo reto aí nos comentários, beleza? São Paulo segue se preparando para o jogo contra o Remo, que acontece no próximo domingo lá no Mangueirão. Ontem, na quinta-feira, no treino de quinta-feira, comentamos, né, que o Marcos Antônio e o Cauli treinaram. E hoje, sexta-feira, ambos treinaram normalmente e foram confirmados, podemos dizer assim, para esse jogo de domingo, tá bom? O São Paulo vai ter 2 reforços contra o Remo. No domingo, às 8h30, né, às 20 horas aí, 30, né, da 8 da noite aí, no Mangueirão. Recuperado de lesões, Marcos Antônio e o meia Cauli estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para a última partida aí pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, no treino de hoje, Marcos Antônio e Cauli mais uma vez treinaram normalmente com o elenco. A dupla será relacionada pelo Dorival para a partida deste domingo e podem até ser titular contra o Remo, tá? Por exemplo, ontem o GE trouxe a informação que eles deveriam começar no banco, né? Tanto o Marcos Antônio quanto o Cauli. Agora já tem uma possibilidade aí, né? Uma chance deles serem titulares, já iniciar jogando contra a equipe aí do Remo, tá bom? Na parte do treino desta sexta-feira, foi aberto à imprensa. O técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de campo reduzido, sem definir titulares e reservas. O objetivo era fazer os jogadores trocarem passes em velocidade com pouco espaço.
O Dorival Júnior não só contou nesta atividade com os jogadores que estão no departamento médico, como Lucas Moura, Luciano, Sabino e também o Arboleda e o Mike, que estão treinando em horários diferentes. Além também do Bobadilla, que está na sua seleção para a Copa do Mundo. Então, todos esses jogadores, evidentemente, não participaram, né? Porque não estão disponíveis aí ou por lesão ou por estar afastado, ou o Bobadilla, que já está junto com a sua seleção para a Copa do Mundo. Tá bom? Curioso, né? Porque quando estava com o Roger Machado, aí, na verdade, desde o Crespo, né, no comecinho do ano, o São Paulo começou, em 2026, essa prática agora aí de voltar, pelo menos uma vez na semana, a liberar, né, aí, uma parte do treino para a imprensa poder assistir. Com o Crespo foi assim no começo do ano, né, começou com o Crespo, depois o Roger chegou, manteve isso, e com o Dorival também, pelo jeito, vai manter. Né? Hoje também foi aberta aí uma parte do treino para a imprensa. Isso é importante porque tem muito técnico que não gosta de abrir para a imprensa. Né? Então, se o treino de hoje for aberto à imprensa, é porque o Dorival autorizou. Né? Porque sempre tem aí a opinião do técnico, né? Porque às vezes o técnico não quer, né? Mas pelo jeito o Dorival aí aceitou também abrir o treino sem problema. Ainda bem, né? Acho que uma parte do treino ali é sempre bom mostrar, né? Para a gente ter informação ali. Claro que a parte mais importante do treino, a parte tática ali, quando ele for montar o time visando o jogo, claro que essa parte não vai mostrar e nem tem que mostrar, né? Porque é algo ali só do técnico e do jogador, né? A imprensa não pode ver, senão vai vazar informação para o adversário. Então, claro que a parte mais importante do treino nunca é aberto, né? Isso aí tá mais do que correto. Aí, beleza, rapaziada? Vamos entrar no tema agora de mercado da bola, tá? Porque, irmão, vai ser o assunto mais quente daqui até voltar aos jogos, né? Porque a gente vai estar agora parada para a Copa, não vai ter jogo, né, do São Paulo, no caso, né, dos times brasileiros. E tem a janela chegando. Então, o assunto mais quente vai ser, sem dúvidas, mercado da bola, né? Especulação de jogador que o São Paulo quer, venda de jogador e aquela coisa toda. Vamos primeiro aqui falar sobre o Bobadilla, tá? Aí a gente já emenda um assunto aqui no outro, porque todo mundo sabe que o Bobadilla está muito bem no São Paulo, tá? Jogador jovem, valorizado no mercado, vem muito bem, vai para a Copa do Mundo, que pode valorizar ainda mais o jogador. E segundo o Alexander Vieira, o staff de Bobadilla já recebeu os primeiros contatos de alguns clubes da Europa e acredita em propostas após a Copa do Mundo. O São Paulo, por sua vez, vê com bons olhos uma venda, mas por bons valores, já que tem apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. O Brighton, da Inglaterra, monitora a situação do jogador desde o fim do ano passado, tá bom? Então, cara, assim, se a gente for parar para olhar os jogadores do São Paulo hoje, acho que o Bobadilla, para mim, é o jogador que tá mais claro aí que ele vai ser vendido, tá? Se o Bobadilla volta da Copa do Mundo e jogar pelo São Paulo, eu vou ficar surpreso, tá? Sinceramente aí, porque ele vai jogar a Copa do Mundo, né? E se ele for bem, a gente torce que ele vai bem, que a seleção do Paraguai vai bem, né? Para valorizar ele ainda mais. E é uma oportunidade talvez até única de você vender ele, porque ele, cara, ele vai estar saindo de uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo só tem de 4 em 4 anos. Então, pode ser que você consiga vender o Bobadilla agora por valores que lá na frente, em outra oportunidade, você não venderia. Porque agora ele vai estar saindo da Copa. Né? E como todo mundo sabe, tem que vender jogadores. Marcos Antônio e Bobadilla são os dois principais ativos, eu acho, que a gente tem hoje. Né? Que estão valorizados mesmo aí no mercado da bola. Então, para mim é muito claro que ele vai ser vendido. Eu vou ficar bem surpreso se ele voltar da Copa, se ele jogar pelo São Paulo, ele não for vendido. Eu realmente vou ficar bem surpreso aí. Eu até lembro já de informações em outras janelas, né, do Brighton tá interessado, né, tá de olho nele já há bastante tempo e já está recebendo aí contatos de outros clubes, aquelas famosas sondagens, né, para saber ali a situação do jogador, como é que tá ali, normal. Mas o fato é que vai ser um jogador bem cobiçado no mercado. Né? Lembrando, né, como eu já comentei aqui, o São Paulo tem 60% do jogador. Tá? Então, o São Paulo vender ele, o valor total não é do São Paulo, apenas 60%. Né? O Cerro Porteño, que é o time que ele estava, que o São Paulo contratou ele, acho que é o Cerro, se não tenho enganado.
ter uma porcentagem, né? E acho que os empresários devem ter uma porcentagem aí também. Beleza, rapaziada? Bom, pra gente seguir aqui agora é aquela coisa. A gente pode perder o Bobadilla, que pode ser vendido, né? Uma possibilidade real. Marcos Antônio pode ser vendido, uma possibilidade real. 2 volantes titulares do time. E o São Paulo está no mercado em busca de volantes. Já comentamos sobre o Nilton, né? Que o André Hernandes já está avançando nas conversas, repercutindo isso de manhã. E o São Paulo está de olho, tá? Aí em outro jogador para a posição de volante, que também passou pelo Botafogo, né? Que é o mesmo time do Nilton que o São Paulo está buscando. Segundo o blog do São Paulo, o São Paulo monitora o volante Danilo Barbosa. O jogador atualmente está no Al-Ula, da Arábia Saudita, jogador que já jogou no Botafogo e no Palmeiras. Tá bom? Informação que trouxe o blog do São Paulo, tá? Aí eu já vi muitos comentários, meu Deus, pra que tanto volante, que não sei o quê, já tá atrás do Nilton, agora o Danilo Barbosa, tem Marcos Antônio, Bobadilla. Rapaziada, isso claramente é um movimento visando reposição, visando que vai ter venda de volantes, e o São Paulo já está tentando trazer alguém para vender alguém que está lá, como por exemplo, Marcos Antônio e Bobadilla. Um dos dois, os dois, não sei. O fato é impossível, tá? Isso aqui eu vou falar para vocês. É impossível o São Paulo manter Bobadilla e Marcos Antônio. É impossível. Ou vai sair um, ou vai sair os dois. São Paulo não vai voltar para a segunda parte da temporada pós-Copa do Mundo com esses dois. Não vai. Tá? Eu só espero, tá? Eu nem vou ficar puto da vida louco aí se vender um dos dois. Eu vou ficar puto se vender os dois. Aí vai ser um prejuízo grande. Entendeu? Então isso aqui claramente é um movimento já para, né? Pô, vou buscar aqui um reforço porque eu vou vender ali. Então já vou buscar reposição, né? Para quando vender, a reposição já está no São Paulo. Muito claro isso. Hã? Muito claro isso. Só você pegar aí, né, que o São Paulo vai ter, é obrigado a vender jogadores, os principais ativos são volantes, tá o Flamengo enchendo o saco pelo Marcos Antônio, Bobadilla vai para a Copa, tá muito claro, né, gente? A gente não é bobo, não nasceu ontem, tá muito claro que vocês são reposições para possíveis saídas de volantes. Né? Então, é isso. Danilo Barbosa, cara, sinceramente, é outro jogador também que eu não tenho aí uma opinião formada, não, tá? Ele até, eu me lembro que quando ele estava no Botafogo, ele teve até bons momentos no Botafogo, ali. Depois ele foi pro Al-Ula, né, assim, na Arábia. Ele tem 30 anos de idade, tá? Não sei, né? Realmente, imaginar perder o Bobadilla e trazer o Danilo Barbosa, claro que não anima ninguém, muito pelo contrário, né? Claro que não anima absolutamente ninguém. Pô, vai sair o Bobadilla e vem o Danilo Barbosa. Vamos vender o Marcos Antônio e trazer o Danilo Barbosa. Aí realmente fica complicado, né? Fica realmente bastante complicado aí, né? Mas, cara, é que o São Paulo tá fazendo o mercado, né? Buscando jogadores aí livres, né? Ou por empréstimo ou via troca. Né? Não sei qual é a situação atual do contrato do Danilo Barbosa, né? Se ele tá com o contrato acabando, se ele vai ficar livre, se eles toparem emprestar, não sei. Mas o fato é que o São Paulo está de olho. Vai lembrar que o blog não trouxe que tem proposta, negociação, não. Está monitorando, está de olho. Tá? É aquela coisa. São Paulo quer um volante. O scout vai lá, né? Pesquisa lá 20, 30, 40 volantes com as características que o São Paulo quer e entrega para a diretoria. Não significa negociando nem nada. Quem o São Paulo de fato está negociando é o Nilton, do Botafogo. Não só está negociando, mas como já está avançando aí para o empréstimo, como todo mundo, né, que viu o vídeo de manhã, né, que acompanha o São Paulo, sabe disso. Então, está monitorando. Às vezes nem vai fazer proposta, às vezes nem vai abrir conversa, só um nome ali. Mas vamos aguardar aí mais novidades sobre isso. Beleza, minha rapaziada?